Boa noite, então, todos os irmãos e irmãs. Que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz, com a sua harmonia, para que tenhamos aqui momentos de reflexões, de lembranças dessa doutrina que é uma bênção em nossas vidas. E desde já o nosso carinho, a nossa gratidão a esta Casa Espírita, que foi a casa que nos abriu as portas ao conhecimento do Espiritismo e tão bem tem feito a cada um de nós durante tantos anos. E como o Adorti muito bem falou, hoje é um dia especial, 18 de abril, em que nós lembramos o marco inicial da vinda do Espiritismo aqui para o plano físico. Então, sobre a missão dessa doutrina, sobre esses ensinamentos, é que nós vamos refletir um pouco na noite de hoje. E nós iniciamos as nossas reflexões com um texto que está lá em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, quando Jesus estava reunido com os discípulos e, por coincidência, era quinta-feira, e no domingo era dia de Páscoa, a Páscoa celebrada pelos judeus, em que eles comemoravam a libertação daquele povo da escravidão do Egito. E na quinta-feira, então, Jesus se reuniu com os apóstolos na conhecida última ceia. E durante as conversações, Cristo, já sabendo dos acontecimentos que se dariam em breve, comentou inclusive que ele seria traído e que os dias aqui no plano físico estavam findando. E os discípulos, surpresos com aquelas informações, questionavam o porquê dessa situação, porquê ele teve que passar então por aquelas dificuldades, pelo sacrifício que ele estava então dizendo que iria passar. E então Jesus disse que haveria muitas coisas para serem ditas, mas que ele então, naquela época, aquele momento, aquilo não era possível. Eram verdades que ainda não estavam, que as pessoas, que o povo não estava maduro para compreender. Mas ele então diz que ele enviaria um outro Consolador, que permaneceria conosco, que faria relembrar os seus ensinamentos, e seria então essa referência, esse norte para as nossas vidas. E nós, estudando a doutrina espírita, vamos ter a convicção de que o Espiritismo é esse Consolador prometido pelo Cristo, que vem na época certa para relembrar os seus ensinamentos e nos auxiliar no nosso processo de renovação, de crescimento espiritual. Na introdução, lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer assim: o Espiritismo veio ao mundo para lançar as bases do novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade, abrindo assim uma nova era para a regeneração da humanidade. A vinda do Espiritismo no plano físico inaugura um novo patamar nessa construção civilizatória, em que vamos estabelecer uma nova base de comportamento, de vivência, de padrão moral. E aí vem um conceito importante que talvez vocês já devem ter ouvido seguidamente a gente refletir em torno desse tema, que é a transição planetária. Na Gênese, Kardec vai dizer, tem uma mensagem que diz assim: a humanidade terrestre
tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que impelida por invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. E não é o que nós estamos observando cotidianamente? Eu sempre me recordo quando vem aquelas reportagens de televisão e mostra aquelas grandes cidades, as calçadas movimentadas pelos pedestres, e se a gente observar as faces daquelas pessoas que estão lá transitando com os seus problemas, as suas preocupações, a gente vai ver que são faces realmente de quem está preocupado, de quem está com pressa, de quem está aturdido, aflito. De certa forma, vivemos esses instantes de transformação e instintivamente nós estamos compreendendo que os tempos estão vindo e esse tempo da transformação é cada vez mais urgente. E o Espiritismo vai trazer então esse alicerce, onde a gente vai encontrar todas as condições para vencermos esses tempos de confusão, de aturdimento, com equilíbrio, com serenidade, superando os desafios que são naturais da vida, com fortaleza moral e realizando aquilo que nos compete na nossa programação encarnatória. Tem uma mensagem no Evangelho que diz: são chegados os tempos. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Quando o nosso planeta foi formado e os seres evoluídos, os anjos tutelares deste mundo, programaram o seu desenvolvimento, já programaram essas fases de crescimento, assim como nós, que passamos da infância para a adolescência e assim por diante. O planeta em si também tem os seus tempos determinados, em que daquele mundo primitivo do homem das cavernas, vamos crescendo, se desenvolvendo, até atingir o patamar que se espera de nós, nos tempos de angelitude, de perfeita identificação com os valores do Pai. Então diz Emmanuel, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos, ou seja, dos espíritos ligados diretamente a Ele, ligados à falange do Espírito de verdade, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos. O Espiritismo, então, é fruto desse ensino coletivo dos Espíritos, que poucos anos antes, lá de 1857, quando Kardec entra em contato com o fenômeno mediúnico das chamadas mesas girantes, em que os espíritos vêm em massa dizer: nós estamos aqui, nós já estivemos na Terra e estamos agora num outro plano, que é o plano espiritual, mas seguimos sendo os mesmos. E aí vem trazer uma série de orientações, de leis que regem a vida, e que são leis que se aplicam a todo o universo. São leis que transcendem aqui ao plano físico. Então, assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz:
Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Quando Cristo esteve por aqui, ele compreendia que os seus ensinamentos ao longo do tempo iriam ser ou deturpados ou esquecidos, segundo os interesses do poder, do dinheiro, o que efetivamente aconteceu. Mas nós, coletivamente, quanto humanidade, vamos nos desenvolvendo, inclusive intelectualmente, e vamos compreendendo que certas informações que eram nos passadas não se harmonizam de forma alguma com a justiça, com a bondade, com a misericórdia de Deus e com a forma como Cristo viveu quando esteve aqui conosco. E portanto vem o Espiritismo limpar a nossa consciência, tirar a poeira da nossa consciência, trazendo esses valores do Evangelho, as lições do Cristo, na sua integralidade, na sua pureza, para que, como diz o Cristo, aqueles que têm olhos que vejam, aqueles que têm ouvidos que ouçam, que absorvam esses ensinamentos e não tenham mais como dizer, se acharem ignorantes da lei do nosso Pai. Agora a lei divina está aqui, disponível, aberta a todo aquele que esteja desejoso de se suprir nessa fonte maravilhosa de luz. O Espiritismo, então, nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, uma das grandes injustiças que às vezes os críticos do Espiritismo cometem é dizer que o Espiritismo não é cristão. Isso demonstra que a pessoa que tece essa crítica não estudou o Espiritismo, porque nada é mais cristão do que os conceitos que estão dentro da doutrina espírita. E quando a gente fala de cristianismo, de ser cristão ou não é um rótulo religioso, não é apenas uma denominação qualquer, mais uma religião no mundo. Quando a gente fala de cristão, é aquele que se espelha no exemplo de Jesus, que pode ser um muçulmano, que pode ser um budista, que pode ser alguém que diz que não tem religião, mas se essa pessoa que diz que não tem religião age na vida segundo os conceitos do amor e da caridade, essa pessoa, pela sua vivência, ela é cristã, mesmo que assim não se denomine. E aquele que pode ter a Bíblia decorada, que pode ir todo dia no seu templo religioso, aqui na Seara Espírita, mas que na sua prática diária não vive em harmonia com esses ensinamentos, ele ainda está distante deste conceito amplo, profundo de cristão. Então, como a gente fala, o Espiritismo vem cada dia, diariamente, nos relembrar conceitos que a gente pensa às vezes, mas eu já ouvi isso, mas de certa forma é imperioso que eu escute de novo, porque há muitos séculos nós temos escutado as mensagens do Cristo e mesmo assim temos permanecido rebeldes, ainda distantes da plena adesão a esses valores do Cristo. Por que o Espiritismo então é um consolador primitivo? Ele vai nos ensinar muitas coisas que à época o Cristo não pôde nos ensinar. Como explicar o fenômeno da reencarnação, se naquela época você não sabia nem como se dava a fecundação de uma forma científica, de uma forma biológica?
Hoje, com todo o desenvolvimento da ciência, nós temos mais essa peça, essa ciência amiga que vai nos embasar ao entendimento daquilo que o Cristo muitas vezes falou de en passant, porque não havia condições da gente na época absorver o conteúdo em plenitude. Terceiro motivo, o Espiritismo nos consola, nos conforta, porque ele vai nos mostrar por que sofremos, as causas das nossas dores, as finalidades das dificuldades. Vai nos mostrar que tudo aquilo que nos acontece no cotidiano tem uma relação direta com as nossas atitudes, seja do presente, seja do nosso passado enquanto espírito. Porque já estivemos inúmeras vezes aqui e semeamos muitas vezes a boa semente, mas muitas vezes semeamos espinhos. E estamos aqui nesse processo de colheita, de necessária limpeza do campo, para novamente podermos semear as sementes melhores. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Talvez seja a coletânea de informações e de conhecimentos que melhor nos chame a responsabilidade para com a vida. O Espiritismo vai nos dizer que a salvação, que a felicidade, que o sucesso não estão linkadas a fatores externos a nós, mas que depende exclusivamente da forma como nós agimos, como nós pensamos, como nós cultivamos os sentimentos. Nós somos os responsáveis pela nossa evolução espiritual. Só depende de nós. E todas as ferramentas, a vida, a espiritualidade amiga nos coloca à disposição para que a gente aprenda as lições que precisamos aprender. Vai dizer Emmanuel no livro Consolador: a finalidade divina do Espiritismo é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. O Espiritismo vai nos dizer que nós nascemos simples, ignorantes, e através das experiências e do nosso esforço, vamos adquirindo a pureza espiritual que almejamos e para as quais fomos criados por Deus. Então, nosso coração, no início, é como se fosse aquela pedra bruta, e que através do buril, do tempo, das experiências, vamos lapidando e transformando o nosso coração nessa joia reluzente. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo é como se fosse uma lâmpada poderosa iluminando esse coração, para que aos olhos nossos do nosso espírito possamos ver, aqui tem uma imperfeição que eu preciso burilar. Aqui tem uma região escura que eu preciso transformar. O Espiritismo é essa luz que vai nos favorecer o discernimento do certo, do errado, do aconselhável, do desaconselhável, para que a gente sempre, diariamente, consiga compreender o que Deus espera de mim. André Luiz então nos diz: o Espiritismo veio ao mundo para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Em síntese, é isso que importa. O resto são detalhes. E a essência do Evangelho é a caridade.
essa figura que lembra a história que o Cristo nos contou do bom samaritano. E Emmanuel nos diz: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então o Espiritismo nos esclarece que em qualquer situação, quando estivermos em dúvida quanto ao melhor caminho, quanto à melhor atitude a tomar, vamos olhar para o aspecto da caridade. Essa minha atitude, ela se assemelha ao que o Cristo faria, ao que o Cristo exemplificaria? E aí a gente vai sempre tomar a melhor decisão, trilhar o melhor caminho. E para exemplificar, estarei alguns exemplos, porque às vezes a gente fala sobre a caridade e a gente pensa: eu não tenho dinheiro, eu não tenho grandes habilidades, porque a gente pensa na caridade, aquelas grandes obras de benemerência, aquelas desempenhadas por aqueles espíritos como Madre Teresa de Calcutá e muitos outros. E a gente, reconhecendo a nossa pequenez, pensa: eu não posso fazer a caridade. Mas na verdade a caridade, ela se exemplifica dos pequenos gestos. E interessante, essa foto que vocês podem ver, ela foi tirada num shopping. E essa moça ali que está servindo sorvete é a Lauane. E ela trabalha numa lanchonete lá no McDonald's do shopping. E este senhor é o José Avelino, que quando ele nasceu teve problemas no parto, faltou oxigênio no cérebro, ele ficou com sequelas de movimentos. Mas o José Avelino foi ao shopping, foi à praça de alimentação e pediu um sorvete. Só que ele estava com dificuldade de se alimentar. E a Lauane não teve dúvida, ela viu a situação, foi lá e ofereceu-se para servir o sorvete para ele. Depois de alguns dias, aí tem a foto, o José voltou lá para o shopping, levando um buquê de flores para agradecer o gesto de carinho que ela teve para com ele. E a pessoa que postou isso nas redes sociais, que está em pé aí, é um músico que teve os olhos de ver, viu a situação, fotografou e postou como um bom exemplo. E ela disse que ficou agradecida e feliz por ser considerado um exemplo de respeito, de carinho, não só ao deficiente físico, mas a qualquer pessoa. Muitas vezes a gente está assoberbado de compromissos, focados apenas nos nossos problemas, e não paramos para observar pequenas situações em que a gente pode ser útil, que a gente pode minorar, diminuir a dificuldade do outro. E isso, em essência, é caridade. E isso é desenvolver aqueles sentimentos nobres que vão nos tornar cada vez mais felizes. Essa outra mensagem também está na rede social, porque às vezes a gente vê tanta coisa negativa, mas tem muita coisa bacana que precisa ser divulgada e que a gente precisa focar no bem. Esse é um outro relato, que o jovem foi também no shopping, estava lá na praça de alimentação, comendo seu lanche, e ele disse que tinha um menino, não tinha mais do que 10 anos, que estava na entrada lá, e ele esperava as pessoas terminar de lanchar, e ele pedia o lacre de refrigerante, porque tinha uma promoção dos refrigerantes, que tantos lacres ele trocava por um produto.
Se eu não me engano, ele queria era um Walkman, um fone de ouvido. E ele estava lá e pedindo e tal. Até que ele pediu para um jovem, e o jovem, até meio constrangido, disse para ele que não podia dar o lacre da garrafinha, da latinha, porque ele também estava guardando os lacres e só faltavam 2 lacres para ele completar a quantidade que ele precisava. E aí diz que o menino disse assim: só faltam 2? Aí diz que ao receber a resposta positiva do jovem, o menino pôs a mão no bolso, cheio de lacres, e tirou os 2 que faltavam, entregando ao rapaz. E disse para ele: pronto, agora tu já pode trocar. Nós precisamos desenvolver essa espontaneidade da criança quando ela quer ver o outro feliz. Quando Cristo multiplicou lá, transformou a água em vinho nas bodas de Caná, mais para frente, sabendo da história, Pedro um dia questionou Cristo: mas o Senhor transformou a água em vinho, será que de certa forma não é valorizar o consumo das bebidas alcoólicas, enfim? E aí o Cristo disse para ele: você já pensou na bênção e na alegria que é servir a um amigo? E nós muitas vezes estamos nos esquecendo da alegria que traz ao coração quando a gente oportuniza a alegria do outro. E quanto mais nós desenvolvermos esses sentimentos, menor vai ser a propensão para a depressão, para os transtornos da ansiedade, para as ameaças de suicídio que estão aí. Até sobre esse assunto é interessante, mais um exemplo, que isso aconteceu na cidade de Teresina, em janeiro do ano passado. Tem o jovem Israel, de 17 anos, ele estava para pular da ponte, lá em Teresina, para cometer o suicídio. E essa moça, Thaís, recém-formada em psicologia, estava passando para ir ao supermercado. E ela viu o jovem e parou para auxiliá-lo. E interessante que no relato que depois ele faz, ele diz assim: ela chegou lá e falou uma única coisa: meu nome é Thaís, posso te ajudar? E aí conversaram e tal, e ela convenceu para que ele desistisse da ideia. E essa foto então é tirada quando ele retorna para o lado interno da ponte. Mas o interessante é que ele vai dizer que daí depois eles se abraçam e ele diz assim: foi um abraço sobrenatural, porque me senti acolhido quando desisti daquela ideia e ela me abraçou. Acho que foi naquele momento que realmente comecei a ver o mundo de outra forma. Ela, por bondade, por interesse, talvez tenha salvo, e salvou literalmente uma vida. E quantas vidas nós podemos salvar diariamente, tendo uma atitude cortês, um sorriso, uma atenção? Quantas pessoas, às vezes, que uma atitude dessas pode representar uma mudança, pelo menos naquele dia, nas suas nuvens, às vezes, de pessimismo, de má vontade, que pode mudar a perspectiva de que estamos aqui para melhorar, para crescer, de que a vida não é tão ruim quanto os veículos de comunicação procuram nos passar, e de que, bem ou mal, estamos sob a proteção divina e estamos a caminho do Pai em termos de crescimento, de desenvolvimento. E como não trazer o exemplo de Chico Xavier? Chico foi o espírita dentro do centro e o espírita e o cristão fora do centro. Fora no centro, nas suas visitas aos doentes, nas regiões mais miseráveis e difíceis,
em que ele ia lá levar o alimento, levar a boa palavra, levar o Evangelho. E dentro do centro, através do seu trabalho mediúnico, dessa ferramenta, dessa antena psíquica, que consolou a tantas e tantas famílias que tiveram seus entes, vamos dizer, perdidos, entre aspas, essa separação que muitas vezes é dolorida, difícil. E como é bom saber que aquele familiar continua vivo, que espera por nós, que continua votando a cada um de nós o amor e o carinho de sempre. E aí tem um vídeo de 5 minutos que é uma mensagem psicografada por ele para uma família, que sempre é bom porque reforça esse entendimento dos conceitos que estamos trabalhando, no sentido de como é consolador você receber uma informação de alguém que não está mais aqui conosco no plano físico. É uma mensagem psicografada e é narrada pelo Paulo Goulart, o saudoso Paulo Goulart, e vamos ver se vai funcionar. Em 23 de janeiro de 1982, aos 26 anos, Ana Maria foi buscar seu namorado Leno, que chegava de Natal, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Chovia torrencialmente e no caminho para casa foram atingidos por um carro conduzido por um motorista embriagado. Ana Maria faleceu depois de 8 dias em coma. Leno quebrou o fêmur e sua última lembrança é do encontro deles no aeroporto. Anos mais tarde, a família de Ana Maria recebeu uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Querida mãezinha Lourdes e querido papai, não se surpreendam em me sentir tão viva quanto antes. Aquele domingo estava uma tentação para que a gente pudesse distrair os pensamentos e quebrar a rotina. O nosso querido Leno e eu resolvemos alongar a voltinha, que acabou sendo uma volta cada vez maior. E o inesperado veio ao nosso encontro. Quando vi o nosso carro a se desequilibrar, afligi-me pelo companheiro de passeio. Mas era tarde para manifestar-lhe o meu propósito de socorro a ele e a mim própria. Consegui levantar-me, ou acredito que me levantei, mas me sentia tonta e incapaz de coordenar as minhas próprias ideias. Depois foi um crepúsculo por dentro de mim. Sentia-me como que amarrada a uma viga de pedra e ouvia as pessoas sem maior entendimento. O pior era aquele sufoco de pretender assumir minha própria personalidade sem meios para isso. Minha aflição cresceu até um instante em que me vi retirada do corpo arrasado. Não me via consciente, como seria de desejar, mas respirei aliviada e aliviada dormi, com a volúpia de uma pessoa que ansiasse pelo repouso depois de um trabalho gigantesco. Os pais queridos e o Leno estavam em meu íntimo, e embora dormisse, dormia sonhando com os três. Quantas horas dormi nesse descanso ainda não sei, mas acordando, procurei assegurar minha confiança em Deus e em mim própria, porque não queria fornecer a impressão de que eu era uma menina medrosa e inconsequente. Quantas afeições me cercaram e me estenderam apoio, não sei contar, em pouco tempo.
consegui visitar os pais queridos e rever o Leno. Então recebia cuidados para rearticular a própria restauração. Nosso querido amigo fora poupado, mas estava ferido e exigia assistência constante. Desde esse momento de reflexão em torno do sofrimento dele e dos meus, venho procurando adaptar-me à vida espiritual, com a ideia de lhe ser útil. E tendo aprendido algo e mudado um tanto em minha maneira de ser, perdeu-se a roupa física e o carro, mas continuo a ser a mesma pessoa. E agradeço-lhes o desejo de receber informações minhas. Vou seguindo com as melhoras possíveis e trago-lhes o meu afeto, envolvido nas saudades maiores que hoje me dominam. Querida mãezinha e querido papai, desculpe-me pelos incômodos que lhes causei. Visitem o Leno por mim e aos bons amigos da família Azevedo. Em outra ocasião, espero ser mais extensa. Por agora, ainda não tenho muita autenticidade por vincular involuntariamente as minhas recordações negativas do desastre. Desejo esclarecer aos pais queridos que estávamos equilibrados e sóbrios e que o acidente não obedeceu a qualquer desacerto nosso. Enfim, temos de debitar a ocorrência na conta dos desígnios de Deus. E como a carteira de divina providência é infinitamente rica de recursos que desconhecemos, contemos com Deus e sigamos para diante. Peço-lhes estimular o espírito de luta em nosso Gileno, porque acidentado, noto que ele foi lesado no entusiasmo de criar e viver. E isso não deve ser assim. Estejamos satisfeitos com tudo aquilo que a vida nos reservou e permaneçamos otimistas. O amanhã será sempre melhor, embora o momento de hoje seja sempre lindo para se realizar o bem a que o céu nos destina. Reunindo a ambos em meu coração reconhecido, sou a filha de sempre, com muitas saudades. Então, meus irmãos, desculpe se às vezes essas mensagens nos emocionam, mas é para mostrar que o Espiritismo matou a morte e mostra que a vida espiritual é rica de potenciais, de felicidade, de aprendizado. E aquelas pessoas que amamos, que já se encontram do lado de lá, estão à nossa espera e torcendo para que possamos aqui desempenhar a nossa missão da melhor forma. Para encerrar, meus irmãos, apenas uma poesia do Espírito Maria Dolores, que tem como título Caridade e Caminho. Ela vai dizer assim: alma querida, observa na terra que se aprimora, a vida fulge por fora nas trilhas da evolução. Em toda parte, no entanto, sob ruídos e disfarce, a dor é chaga a ocultar-se por dentro do coração. Nunca existiu para os homens tanta cultura brilhando, altas conquistas em bando, inventos, palmas, troféus. Mas a violência campeia no império do instinto bruto. Ouro e sangue, pompa e luto entremeiam-se entre os céus. O ódio incendeia povos, a ambição ruge no excesso, desnorteando o progresso, a discórdia aflige o lar. As criaturas se apartam sob o medo que as domina, a treva espalha em surdina, a guerra ativa no ar.
Mas, sobrestando o tumulto, reina a divina presença. Em Cristo a luz se condensa e aponta o sol por porvir. Quanto a nós, outros obreiros, de qualquer tempo e lugar, a ordem é trabalhar e o lema é sempre servir. Alma fraterna sigamos, a voz do céu nos confia, a base do novo dia no campo renovador. Caridade, caridade, sem cansaço ou retrocesso, eis o caminho do acesso ao reino do eterno amor. Meus irmãos, que Jesus permaneça conosco. Muita paz.